A responsabilidade pessoal, e o texto está lá em Ezequiel, no capítulo 18, do versos 26 ao 32, e o profeta Ezequiel diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade que cometeu morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz à casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém. Esse texto ele é um texto muito interessante e muito forte, desde o versículo 1. O texto inteiro de Ezequiel, ele é um texto muito forte, e ele nos traz exatamente a ideia do tema que nós temos hoje, a questão da realidade, da responsabilidade pessoal. Né? Então, é essa responsabilidade pessoal que o Senhor fala tanto, né, nesse texto, no capítulo inteiro, ele basicamente fala a respeito disso, né, é que nós queremos discorrer hoje no tema do programa. Mas eu queria deixar só aquilo que está no finalzinho do texto que a gente leu. O Senhor não tem prazer, nenhum prazer, na morte do ímpio. É verdade. Né? Olha, então você já sabe o título, já sabe o tema do nosso programa hoje. Então, participa conosco, tá joia? O nosso telefone é 98402-9756. 98402-9756. Então, envia a sua mensagem para que a gente possa interagir, né, junto com você, ou mesmo pedido de oração, que nós vamos fazer essa oração no final do programa, tá bom? Sempre evite, por favor, enviar mensagem de voz, ou talvez tentar ligar aqui nesse momento que a gente não tem como atender ou mesmo responder a sua ligação, tá certo? Beleza. Aqui na introdução nós temos assim: Deus lida com cada circunstância baseada em sua avaliação da própria situação. Nesse capítulo 18 de Ezequiel, ele nos mostra que devemos usar o discernimento em cada situação que enfrentamos. Não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote, mas avaliar cada pessoa uma de cada vez, respondendo corretamente a cada uma das situações. E considerando isso, nós vamos ter algumas regras práticas que poderão nos aumentar o discernimento. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, a primeira regra prática que nós temos é a questão de analisar os sucessos do passado. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Analisar os sucessos do passado, tentando identificar a raiz dos problemas que nós já enfrentamos ou que já resolvemos no passado. E para isso, temos duas perguntas interessantes aqui, Rogério. Que padrões nós podemos identificar? Sim. E o que é que capacitou que a gente fosse bem-sucedido no passado quando enfrentamos as situações anteriores. Nós precisamos analisar, ou seja, o nosso passado no que diz respeito a algumas experiências. Sim. Né, e aí avaliar em cima disso o que foi positivo, não é, para a gente poder encarar as outras situações
Exatamente. Vem, mais ou menos linhas mais gerais ou menos isso. Porque, olha bem, muitas vezes nós chegamos em determinadas situações e a gente vai ver assim, mas eu já vi isso antes. Ok. Não é? Então, quando nós vamos ter que avaliar as circunstâncias, nós vamos avaliar as circunstâncias baseado no conhecimento que a gente já tem e até mesmo nas experiências que a gente sucesso, já teve, não é? E principalmente nos sucessos que a gente teve antes em relação àquela situação. Então, nesse caso, as duas perguntas básicas isso repete um padrão? Não é? Que tipo de padrão eu posso identificar nessa situação? Então, vamos um exemplo prático, e a gente tem isso, né? Sempre, constantemente a gente tem isso. E eu quero lembrar que, apesar de ter um padrão, cada pessoa ela é única. Então, mesmo tendo um padrão, isso não significa que aquele padrão tenha a mesma solução dos anteriores. Mas é muito interessante a gente identificar esses padrões, porque esses padrões eles vão nos ajudar e trazer para nós uma clareza maior a respeito da situação. O que é que nós estamos buscando? Não é discernimento? Se nós identificamos esses padrões, nós vamos identificando padrões para ter discernimento e entendimento da situação, né? Então, isso é muito importante. Quais são os padrões que se repetem? A gente, dentro do nosso contexto de cura e de atendimento individual e em grupo, nós temos algumas situações que elas realmente são como padrão e a gente vai percebendo esses padrões de acordo com aquilo que nós temos vivido e de acordo com aquilo que a gente tem visto se repetir na vida da maioria das pessoas. Então, por exemplo, determinada situação que a pessoa passa com relação à rejeição, muitos dos comportamentos, eles acabam sendo padronizados. Não é? Por quê? A pessoa, ela vive uma experiência de rejeição e por causa dessa experiência de rejeição, ela passa a ter um comportamento e esses comportamentos, na maioria das vezes, são repetitivos. Né? Claro que nem todos aparecem em todas as pessoas, mas quando você começa a identificar esses padrões, você acaba identificando qual é a raiz ou aonde está a base daquele tipo de comportamento. Isso aumenta o discernimento. Então, isso é extremamente importante. A outra pergunta é, o que eu fiz antes e que me deu possibilidades de ter sucesso ou de alcançar o resultado desejado? Então, de acordo com aquele padrão que eu identifiquei, e aí, que atitudes eu tinha em cada uma daquelas situações. Será que eu posso repetir exatamente aqueles mesmos comportamentos ou ter as mesmas atitudes, ministrar as mesmas coisas? Será que, como funcionou 10, 15, 20, 50 vezes, será que vai funcionar mais uma? Não é? Então, isso é importante e ajuda muito nesse momento do discernimento. Ok, Rogério. Nós já temos aqui participações. Olá, eu sou Manuel, aqui de Passagem Franca, Maranhão. Gostaria de pedir oração pela restauração da minha família. Passagem Franca. Se o Guerra estivesse aqui, ele perguntava, você já passou lá, Rogério? Pois é, não passei lá. Apesar da passagem ser franca, eu ainda não é paga, não é livre? Ok. Nós vamos orar assim, Manuel, viu? Aqui no final do programa, colocando aí a sua vida diante do Senhor. Ok. Aliás, vale a pena a gente ressaltar, Rogério, a excelente participação que nós temos do estado inteiro do Maranhão. Verdade. Não é? Então, nomes de cidades que nós nunca imaginamos, elas têm participado juntamente conosco. O estado do Maranhão, eu acho que em toda a sua extensão tem estado conectado conosco. Verdade. Um abraço para vocês e que Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Ok, bom dia. A paz do Senhor, pastores. Por que nem todos os evangélicos não são batizados pelo Espírito Santo? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é porque ela é mais crente do que as outras? Boa pergunta. Eu tenho dúvida, venho orando para ser batizada. Me chamo Elaine Bonfim, de Gandu, na Bahia. A Bahia também tem sido um outro estado muito frequente. Que tem sido frequente aqui nas nossas participações, na assistência do programa, né? Para nós é
motivo de alegria, e nós abençoamos vocês aí na Bahia, viu? E aí, Rogerinho? Olha, é uma questão muito interessante que todos são batizados com o Espírito Santo? Não. Até porque há muitos que nem acreditam nesse batismo com o Espírito Santo, né? Então eles não buscam esse batismo e não acreditam nesse batismo do Espírito Santo. Eles acreditam que são a habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo está neles e que esse batismo do Espírito Santo é já algo natural, porque o Espírito habita neles. Mas essa é uma questão teológica que a gente não quer entrar e discutir, né? O que é importante é que nasceu de novo, recebeu o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em você, e você agora é templo do Espírito Santo de Deus, e isso nós temos como unanimidade, e isso é o mais importante, tá certo? Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele pode já ter acontecido e você não ter percebido isso, né? Como assim? É porque há uma evidências desse batismo que são a liberação dos próprios dons e o fluir nesse Espírito. Porque o propósito do batismo com o Espírito Santo é fazer a obra de Deus e testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Então, isso é o motivador do batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus diz, desde lá do finalzinho dos Evangelhos e no princípio do livro de Atos, que era importante que eles permanecessem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder, para que fossem testemunhas dele, e que veio, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo os encheu e os batizou com o Espírito Santo, não é? E aí, então, eles começaram a testemunhar e a falar em outras línguas e receberam junto com isso outros dons. Então, muitas vezes, você já pode estar fluindo no Espírito de Deus, já pode até ter experimentado esse batismo, mas ainda não flui em todos os dons que o Senhor já te entregou. E isso pode, até em determinado momento, achar que isso não aconteceu na sua vida. Exato. Não é? Mas busque com zelo o Senhor. Exato. Ele vai fazer, e mesmo que não seja do jeito que você quer, mas Ele vai fazer. Né? Verdade. E se você quiser mais informações sobre essa área, que é uma área importante, nós já gravamos alguns programas abordando esse tema. Então você pode ir lá no site da redesuper.com.br, entrar ali de tudo um pouco e Clínica da Alma. Aí tem todos os programas ali da Clínica da Alma que já foram, né, ao ar. Já vamos completar aí 3 anos de programação, não é? Então você pode buscar ali sobre a questão do batismo, né, a unção do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Então tem muitas abordagens ali e muitos já temas gravados que vão te ajudar e te edificar muito, tá joia? Ok, Rogério, nós temos aqui uma participação lá do Rio de Janeiro que eu creio que nós já respondemos essa pergunta em alguns programas anteriores e ela voltou com essa... Agora colocando um pouco mais a respeito daquela senhora que vive com alguém, diz ela que é o namorado, e a filha dele frequenta a mesma igreja, você lembra? Lembro. E aí ela não quer que isso aconteça. Tal. E a gente já explicou aqui a respeito dessa situação, não é? Porque, na realidade, você está aí namorando, ou seja, já convive, vive, né? Mantém um relacionamento com ele, e você quer aguardá-lo, né, converter, e ele está dizendo que tem que dar um tempo. É uma coisa, a situação que você precisa se posicionar. Ou você honra o Senhor, serve o Senhor, né, ou você vai satisfazer os desejos aí do seu coração, da sua carne. Não é? Porque, na realidade, a sua realidade está errada. Ele é casado, não é? E você mantém um relacionamento com ele e você está uma prática pecaminosa. Você precisa consertar isso na sua vida, né? Nós orientamos, né, bem claramente a respeito dessa situação, e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ou o seu bem-estar, o seu relacionamento marital que você está tendo
mas fora dos padrões daquilo que a palavra de Deus instrui. Então, é uma decisão sua e você tem que tomar, tá bom? Então, assim, você mandou um texto longo falando da situação, mas a realidade é essa, não é? Então, que você precisa se posicionar, não é? Ok? Vamos aqui mais uma outra participação antes da gente entrar no outro tema, no outro ponto, aliás. Olá, pastores, hoje me sinto melhor que ontem. Gostaria de agradecer pelas orações e pela força que vocês me deram, em nome de Jesus, amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um amigo faleceu precocemente na sexta e fiquei chateado com isso, mas sei que Deus está agindo nos corações dos familiares e amigos que ele deixou. Um forte abraço no Rogerinho, o Rogerão, que é o nosso querido Tiagão, não é? Alô, Tiago, um abração para você também. Rogério, o outro ponto, ele diz o seguinte: avalie cada pessoa de acordo com a sua história individual. Não entre em uma rotina que o leve a estereotipar todas as pessoas. Isso eu acho isso muito interessante, porque, na realidade, ele é um ponto que se contrapõe ao primeiro ponto. Isso não quer dizer que eles são opostos, tá certo? Nós precisamos, sim, avaliar os padrões, precisamos ver aquilo que nós fizemos e que realmente funcionou, mas isso não é suficiente, né? Porque senão nós colocamos todo mundo dentro de uma forma. E as pessoas, elas são indivíduos, né? Às vezes essa palavra indivíduo dá uma conotação ruim, né? Mas indivíduo no sentido de ser um único. Ele tem uma vida própria e única. As suas experiências são únicas, a sua história de vida é única. Então, mesmo que nós possamos identificar padrões de comportamento, mesmo que nós possamos ter aplicado 100 vezes a mesma técnica e ela ter funcionado, isso não é garantia de que as coisas vão funcionar na 100ª pessoa. Não é? É verdade. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada história tem as suas particularidades e cada pessoa vivendo, mesmo que tenha sido situações semelhantes, reagem de formas diferentes. E isso é uma coisa, né, Rogerinho, que a gente enfatiza muito lá no ministério. Sim. Que nós lidamos com muitas pessoas, então de repente pegamos um tema sobre rejeição. Rejeição se ministra assim, 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 e serve para todo mundo. Então, assim, ou seja, a ministração em si é... A base é a mesma, a base, né? é a mesma, mas entra a particularidade, a especificidade de cada pessoa, né? Os seus dramas, as suas lutas, enfim, existe todo um contexto de situações aí que envolve, né? Não pode pegar um metro e medir tudo do mesmo jeito. E, Rogério, as dificuldades que as pessoas às vezes têm que são diferenciadas das Muito outras. diferenciado. Não é? Então é aquele negócio, de repente todo mundo está com a dor no dedo, mas só quem sente a dor no dedo é que sabe a intensidade da sua dor. E é muito interessante isso, quando você coloca a nossa prática dentro do ministério, porque muitas vezes as pessoas elas costumam se posicionar com uma certa resistência em estar nos pequenos grupos, não é? Porque essa é uma das formas que nós atendemos na clínica, que são pequenos grupos. Então as pessoas normalmente vão, preenchem o questionário ou o mapeamento, né, da sua vida, são colocadas em pequenos grupos para serem ministradas por um facilitador ou até 2 facilitadores desse pequeno grupo. E tem pessoas resistentes a esse pequeno grupo e nós entendemos até a base dessa resistência. Medo, né? insegurança, exposição. Exatamente. Vou me expor, não é? Ou eu não sou como os outros. Isso. Então o tratamento que vai ser bom para um pode não ser bom para mim. Nós entendemos isso. E nós, como facilitadores, também entendemos isso. Então, há uma ministração que ela é um geral, mas há um tempo específico onde você será tratado,
acompanhado e ouvido dentro da sua especificidade e das suas dificuldades, porque nós entendemos que você é um ser único, com uma história única e com uma dor causada por uma ferida que só você e Deus é que realmente tem a dimensão dela. Ok. Né? Nós temos aqui a participação lá de Miguel Pereira, do Rio de Janeiro. Diz assim: a paz do Senhor, eu sou Elaine e agora que conheci a Rede Super através da Oi TV. Sou de uma cidade do interior, que é Miguel Pereira, e sou membro da Assembleia de Deus. Eu estou aprendendo muito com a programação. Que bênção. Que virou bênção na minha vida. Hoje a minha programação mudou. Hoje me encontro desempregada, mas creio que com fé Deus vai abrir a porta de serviço para mim. Peço oração pela minha vida espiritual, financeira e pela minha saúde. Que bom, Elaine. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e nós vamos orar sim. Prazer poder ter aí a sua audiência de Miguel Pereira. Pastor, eu sou de Sergipe. Olha aí, Sergipe também tem estado presente, né? Sim. Firme. Ore por meu casamento. Meu marido está querendo sair de casa, pois fala que colocaram macumba para me enjoar, eu acho que é isso. Eu repreendo no nome de Jesus, exatamente. Faça isso, não é? Ore, não é? Ore, repreenda toda e qualquer influência das trevas ou qualquer outra ação, né, do maligno contra a sua vida, seu casamento. Faça isso, ore, não é? E repreenda essa ação no nome de Jesus. Programa abençoado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ligados. O Daniel, ei, que benção, Daniel. Obrigado, Mato Grosso também, ligadinho aí com a gente. Deus abençoe vocês ricamente. Olá, bom dia. Roberley, da cidade de Amambaí, Mato Grosso do Sul também, ó. Ótimo esse estudo sobre o Espírito Santo, amém. Deus abençoe. Aí, o povo está firme aí nos acompanhando. Paz do Senhor, pastores, sou de Porto Velho, Rondônia. Preciso de oração, meu casamento está difícil, mas Deus vai salvar em nome de Jesus. Cremos nisso, não é? Cremos fielmente, vamos orar sim, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastores, sou de Jaru, Rondônia. Olha aí, viu? Usando a pergunta da irmã da Bahia, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas? Estado de Rondônia também sempre participa aí com vocês. É verdade. É verdade. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Ah, Rogério, vai responder ou vai... Eu acho que a gente... precisa responder. Rapidinho. Na realidade, o dom de línguas, ele é apenas um dos muitos dons do Espírito. Quando nós olhamos, por exemplo, a primeira relação de dons de 1 Coríntios capítulo 12, porque em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo faz duas relações de dons, uma logo no princípio e outra mais no final. Então, nós vamos ver que aparece o dom de línguas e que Paulo depois vai falar no capítulo 14, mais especificamente a respeito desse dom de línguas, fazendo um paralelo com o dom de profecia. O dom de línguas, ele é um dom evidenciado porque ele é um dom visível. Então fica muito fácil da pessoa identificá-lo, não é? Então, nem sempre os outros dons são tão visíveis como é o dom de línguas. Então, isso não quer dizer exatamente que a pessoa, para ter o batismo com o Espírito Santo, ela tem que falar ou tem que ter o dom de línguas. Exatamente. Ele é um dos dons entre vários, né? E nós temos uma relação de mais de 20 dons diferentes relacionados por Paulo em várias das cartas que ele escreveu. E isso não significa que se você não tem o dom de línguas ainda, ou esse dom de línguas, mesmo que você já o tenha recebido, ainda não fluiu e não evidenciou, né, a manifestação desse dom, que você não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.